Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, ontem foi a nossa estreia na temporada de avaliação e vocês se saíram muito bem. Então, crianças, se preparem para as avaliações e fiquem tranquilos, calmos. A gente está sendo essa história de avaliação, a gente está sendo avaliado o tempo todo. O tempo todo. Enquanto a gente está brincando, alguém está com um olhar ali avaliando a gente. Então, a avaliação faz parte da vida da gente. Então, não precisa ficar tranquilo, não. Ficar nervosos, não. Tá bom? Podem ficar bem tranquilinhos, que a tia sabe o que vocês sabem ou não. Então, quando eu sentir que vocês não estão sabendo, a gente não parte direto para avaliação. A gente vai estudar mais um pouco, tá bom? E aí em casa, a mãe de vocês também está observando. E se vocês têm dificuldade, vai falar para mim. E aí a gente vai trabalhar esse conteúdo de forma diferente. Então, quando a gente fala avaliação, é porque a gente sente que vocês já estão prontos para ela, tá? Então, podem ficar bem tranquilinhos. Hoje eu estou nessa paisagem linda e maravilhosa aqui. É para nossa aula de português, tá? Então, gente, eu falei que eu ia fazer uma revisão. E essa revisão tá lá no finalzinho do grupo 2. Só que eu vou deixar para próxima semana. Próxima semana a gente vai trabalhar aquela revisão, tá? Que aí já vai estar mais próximo da prova de português. E aí a gente estuda juntos. Então, hoje, nós vamos lá no grupo 3, na página 8. Então, pegue aí o grupo 3, esse livrinho que tá aí com essa capa bonitinha, né? Eu sei que vocês não gostaram da outra também, não. E aí, espaço histórico e meio ambiente. A gente pensou que fosse ficar bom, mas não deu muito certo. Então, a gente não precisa fazer. A gente analisou, queria reduzir o peso da mochila, né? Mas acabou que não funcionou muito bem. Então, agora, vamos aí estudar espaço histórico e meio ambiente. Bom, nesse grupo, nós vamos estudar algumas culturas diferentes, né? Porque quando você conhece a cultura de um outro povo que vive de forma diferente da gente, quando a gente conhece, a gente passa a respeitar esse povo, porque faz parte da cultura dele, é a forma dele de pensar que é diferente da minha. Mas que bom que nem todo mundo pensa igual, não é? Que bom que nem todo mundo pensa igual. Então a gente pode respeitar a forma diferente do outro ser, do outro pensar. E fica muito mais fácil de respeitar, de compreender, quando a gente conhece um pouco da história dele, quando a gente conhece a cultura dele, tá? Então, por isso que nós vamos estudar umas culturas diferentes. E aí, o livro trouxe essa maravilha, que é o Basakura. O Basakura, é assim a pronúncia. Então, é uma árvore, a cerejeira, que tem essa flor linda e maravilhosa e é cheia de história e faz parte da cultura de um povo, que são os japoneses. Você já leu sobre o Japão? Mas provavelmente, mesmo que não tenha lido, você conhece um japonês. E mesmo os japoneses que vivem no Brasil, eles são um pouquinho diferentes, eles têm alguns hábitos diferentes dos nossos. Então a gente tem que conhecer um pouquinho como é a história dele, né, do povo dele, para a gente poder respeitar. Olha só, muita coisa da nossa cultura a gente nem sabe, foi trazida pelos japoneses. Então acaba que se misturam. E eles também têm muita coisa lá no país deles que são de outros povos. Olha só, quando lá no final da escravidão, né, quando muitos escravos já haviam sido libertados, já era proibido o comércio de negros, né? Que tristeza, não gosto. Falo isso com tristeza. Então já era proibido. E aí, quer dizer, gente, estou falando com tristeza, não é por causa de proibir o comércio, tá? Tristeza é de saber que isso existiu um dia. Então, ficou muito caro
para aquelas pessoas que estavam acostumadas com o serviço desses trabalhadores, ficou muito caro para eles comprarem. Então, eles começaram. Só que o preconceito era tão grande, que ao invés deles contratarem os negros que haviam sido libertados, contratarem porque eles sabiam fazer o serviço e sabiam fazer o serviço muito bem, eles conheciam muito bem o serviço da agricultura, o serviço das casas. Então, ao invés deles contratarem eles e pagar um salário para eles não aceitavam essa ideia. E aí o que eles faziam? Isso por preconceito, achavam que eles não mereciam receber pelo trabalho. E aí eles começaram a contratar mão de obra de brancos estrangeiros. E aí chegou o Brasil os italianos e veio também nessa época os japoneses. Por quê? Sabe o que estava acontecendo no Japão? Por que os japoneses quiseram vir para o Brasil? No Japão, os japoneses, que eram camponeses, que viviam no campo, que sabiam plantar, sabiam cultivar. E aí, esses povos, começou uma cobrança de imposto altíssima para os camponeses, muito alta. E a população do Japão havia crescido. Então, houve um incentivo do governo em mandar um pouco da população para fora. E aí, eles venderam a ideia de que no Brasil tinha uma árvore de ouro, que era o café. Então, que se eles viessem para o Brasil, fossem colher o café, eles iriam ficar ricos, iam poder voltar para o Japão. Então, eles vieram para o Brasil com contratos temporários de 2, 3, 4 anos. Vencia o contrato, eles tinham que voltar para o Japão. Só, gente, que eles foram enganados, eles se sentiram enganados, porque eles pensaram que eles iam vir aqui, que eles estavam sendo esperados, que iam ter acomodações para eles. Só que quando eles chegaram, não tinha nada disso. Era uma mão de obra barata, e aí eles tinham que trabalhar muito, e eles viram que o lucro ia para quem o contratou, não para eles. Mas, gente, os japoneses, eles têm uma perseverança tão grande, e eles conseguiram. Muitos quiseram voltar, mas eles conseguiram se estabelecerem. Alguns fugiram daquele serviço do contrato, porque eles não podiam romper o contrato. Então, fugiram para outras regiões, para Minas, e aí lá eles conseguiram comprar terras, que lá a terra era mais barata, e eles conseguiram se estabelecer. E nós ensinaram muito pra gente, muito mesmo. E aí eles trouxeram como o cultivo do chá. A gente não tinha costume de plantar, de cultivar o chá. Trouxeram o cultivo do chá, o bicho da seda, né? O bichinho da seda, que hoje tem muita gente que vive do cultivo do bicho da seda, então não tinha, foram os japoneses que trouxeram. Melhoria no plantio da batata, do arroz, do tomate. Isso tudo é cultura japonesa. Então a cultura japonesa se misturou à nossa. Religião, o budismo, né? Lembra da religião ontem na prova? A religião que os portugueses trouxeram para a gente foi a religião católica. Mas hoje a gente tem outras religiões. E uma delas é o budismo, que é completamente diferente, é uma forma de viver. Né? Eles não acreditam, eles têm a religião como uma forma, um modo de vida, um estilo de vida. E aí o budismo e outras foram trazidas pelos japoneses. E na artes, algumas danças, mas eles trouxeram também o judô e o karatê, que é tão praticado hoje no Brasil. Quem trouxe o judô e o karatê foram os japoneses. Então, como é importante a cultura do outro para a nossa? Então, vamos lá, gente. Para começar, você já viu o japonês cumprimentando assim, ó, com as costinhas? Minhas costas já são arqueadas, né, gente? Vocês viram, minha postura é muito ruim. Mas assim, eles cumprimentam
e curva isso aqui, ó. Sabe por quê? Para eles isso é uma forma de gratidão, de demonstrar gratidão, humildade, tá? Então, quando ele faz esse cumprimento e se curva, é humildade, gratidão. Olha só, vamos lá entender um pouquinho da cultura deles. Bom, a gente sabe que a gente quando pensa na cultura japonesa, a gente pensa logo no kimono. Mas eles são muito conservadores, né, nas vestimentas. Na rua, eles são bem assim, cores, sem poucas estampas, são cores mais neutras, lisas, e são bem conservadores nesse sentido. E as escolas? Gente, as escolas é muito interessante. O uniforme é tradicionalismo, todo mundo igual. Tem uniforme de verão, uniforme de inverno, isso em escolas públicas e particulares, não é colorido igual o nosso, um vai com a calça leg, outro vai com a calça larguinha, outro vai com a calça jeans, não, é tudo padronizadíssimo. Usam muito esse tipo marinheiro, gola marinheiro, eles usam muito. Então, todos aqui, os tênis todos iguais, tudo igualzinho. Até a mochila igual. Uma mochila para a menina, uma mochila para o menino. Então, são extremamente conservadores nesse sentido. Tá. E o kimono faz parte, mas o kimono foi uma cultura que eles importaram da China. Então, tem muito na cultura japonesa, tem muita coisa da China. E sofreram algumas mudanças, mas o kimono ainda é usado para eventos especiais, casamento, religião, né, nos centros budistas, religião, deixa eu ver o que mais, casamento, funerais. Então, em alguns eventos específicos é utilizado ainda o kimono. Festas típicas, né, tradicionais. Mas você, tia, disse conservador? Olha só! Meias coloridas, roupas todas coloridas, cabelos, perucas, cabelo todo colorido, muito... Gente, isso é comum entre os jovens adultos. Lembra do uniforme? Olha, isso é um contraste, né, a essa realidade toda conservadora. Mas eles são tão conservadores na infância, eles têm que seguir aquela história do todo mundo ser igual, eles mantêm isso levado tão a sério, que aí, quando eles, até na faculdade, algumas faculdades têm uniforme. No Brasil, as faculdades não têm uniforme. Então, eles têm uniforme. E que eu esqueci de falar, as crianças é que limpam a escola. Então, se você procurar aí no Google, você vai ver as crianças limpando a escola. Então, não tem funcionários de limpeza, não, são as crianças. E eles, com isso, eles desenvolvem uma cultura de que você que tem que cuidar do lugar onde você vive. E outra coisa, a gente continua aprendendo com eles até hoje. Sapatinho na porta. Muitas casas já adotam isso. Mas agora, eles lá, isso é regra. Sapato sujo que veio da rua não entra em casa. E para algumas refeições, eles tiram o calçado mesmo e ficam sem calçados. Então, voltando essa roupa extravagante. Então, como eles seguem sempre um padrão e é cobrado um padrão deles desde a infância, aí quando eles chegam na fase adulta, no jovem adulto, né, ainda jovem, aí ele quer colocar tudo aquilo que ele guardou para fora. O estilo, aí eles colocam isso na forma do estilo de se vestir. Então, aí eles extravasam. Isso é para uma festa, alguma coisa, então algum evento, aí eles vão extravasam tudo aquilo que foi guardado durante toda a vida, e aí eles querem se sentir livres na forma de se vestir, na forma de agir. Então, essa é uma fase da vida deles que eles curtem essas
vestimentas assim bem extravagantes. Bom, então vamos lá. A história da cerejeira. Por que a gente falou esse texto do Ubazakura? Vou fazer uma leitura, depois vocês façam aí a leitura de vocês. Mas eu vou falar, vocês conhecem essa cerejeira, aquela planta bonita? Que tá feia essa imagem, mas que eu coloquei lá no início na abertura. Então, aquela é a cerejeira, ela é cultivada no Brasil. E para eles, essa é uma planta muito importante. Tem uma festa que acontece durante o ano, uma vez no ano. Ela floresce pouquinho tempo a cerejeira e dura geralmente uma semana, 4 dias a 10 dias somente. Então, eles realizam alguns rituais ou eventos durante esse e atrai gente de todo mundo, porque é belíssimo, é muito bonito. E no Brasil também, Campos do Jordão mesmo, já tem mais de 50 anos que eles fazem a festa da cerejeira, né, como os japoneses. Então vamos lá. A história dessa planta. Um dos símbolos mais... Acompanhe com o dedinho. Um dos símbolos mais importantes do Japão é a sakura, a flor de cerejeira. O início de sua floração marca o fim do inverno e a chegada da primavera. Por isso, é um momento bastante esperado e um acontecimento nacional. A flor da cerejeira é objeto de adoração do povo japonês que espera ansiosamente pelo mês de março, início da primavera no país, para festejar o Hanami, ou apreciação das flores. Então, gente, a primavera lá, aqui pra gente acontece a chegada da primavera em setembro, mas para eles é em março. Então, final de março, fim do inverno, início da primavera e florescimento da cerejeira, do sakura. Tá? Tem várias espécies de cerejeira, várias. Uma delas é o Ubazakura, que é o desse do início do nosso texto que vamos analisar daqui a pouco. Então vamos lá. A florada dura em média 3 dias e os japoneses aproveitam esse período para observar as flores, fazer piquenique, dançar e cantar à sombra das árvores, como uma tradição oriental. Gente, é tão importante que tem alguns observadores do tempo que eles ficam fazendo previsões exatamente no dia, para descobrir o dia que vai ocorrer o florescimento. E aí os hotéis ficam lotados, gente do mundo inteiro quer estar no Japão nesse período para participar do Hanami, que é essa festa, ficar embaixo, fazer piquenique. Tem gente que chega de madrugada, tem famílias que fazem reserva em alguns parques, aceita reservas, e tem famílias que dormem para poder entrar no parque, ficar na fila, poder entrar no parque, passar o dia inteirinho embaixo, em contato com aquelas plantas. O Hanami é um acontecimento nacional que mobiliza milhões de japoneses atentos à previsão do tempo para tentar adivinhar em quais dias se dará a florada da cerejeira. Vários países, como o Brasil e os Estados Unidos, também festejam a florada da cerejeira. Diz a lenda que Sakura vem da princesa Kanohana, Sakuya Hime, que teria caído do céu nas proximidades de Monte Fuji e teria se transformado nessa bela flor. Então, é uma princesa que caiu lá em um local do Japão, né, o Monte Fuji, e aí, quando ela caiu, ela se transformou nessa bela flor. Lenda, tá? Então, gente, que bonito. Então, aqueles ali no início do texto, que é uma imagem dela se curvando, é também um sinal de que
a cerejeira é objeto de adoração, eles cultuam a cerejeira, então gratidão, gratidão pela essa planta tão linda, tão especial, eles são gratos a isso. Olha só, você já participou de um Hanan? Olha só, aqui é um parque da cidade, então falta vagas para você fazer o seu, ter espaço para fazer o seu piquenique. Olha que lindíssimo. E aí as famílias passam o dia inteiro. Ah, eu queria. Olha só, gente, a quantidade, gente. Tudo bem que eu preferia um local mais menos movimento, né? Gente, não fica um lixo aí. Os japoneses, lembro da Copa, uma vez na Copa, acho que foi no Brasil, terminou a Copa, então os estádios vinham os trabalhadores, coitados, tirar aquele lixo todo, latinhas, papel que a população deixava. E no espaço onde os japoneses ficavam, eles já levam a sacola deles, termina, eles deixam tudo limpinho. Isso por causa daquela tradição lá nas escolas. Eu acho que vou propor isso para a tia Marilda, hein? A gente tem que cuidar do lugar da gente. Antes, mas na nossa sala, antes de sair, a gente catar, né? Deixar arrumadinho, a gente já tinha conversado sobre isso. Para quando as tias chegarem para limpar, ela não precisa, ela vai limpar para deixar bem pra gente no dia seguinte, mas a gente não precisa deixar lixo no chão para ela, né? Isso em lugar nenhum. Olha só que lindo. E aí, gente? Conhece essa sakura? Conhece essa planta? Já viu em algum lugar? Ela me faz lembrar do nosso IP. Mas eu já vi essa planta, belíssima. E quando ela termina florada, passado esses 3, 4, 5 dias, as flores caem todas no chão. Ai, aí é tão lindo você tirar foto. Tem uma casa aqui em Cordeiro que tem essa planta. Conhece alguém que seja descendente de japonês? Já fiz essa pergunta lá no início, né? Vamos então aprender um pouquinho da cultura dele, pra gente e perguntar para ele também, conversar com essa pessoa, para que ela nos conte do passado, como que a família dela veio para o Brasil, quais os costumes que ela ainda cultiva até hoje, que é lá do Japão e que ela pratica aqui no Brasil. Faça isso, tá bom? Conhecimento é sempre bom. Então, vamos lá no texto. Gente, no Japão existem muitas espécies de cerejeiras e a maior tem uma história que tenta explicar a razão de seu nome. A espécie, por exemplo, conhecida como o Bazakura. O Bazakura significa cerejeira da ama de leite. Esse nome, o Bazakura, significa ama de leite. Então, cerejeira da ama de leite. Ganhou esse nome aproximadamente 300 anos atrás. Muito tempo, né? Agora, por que ela ganhou esse nome? Essa história é belíssima, gente. Eu fiquei encantada com a história. Uma história de amor. Então, vamos lá. Vou continuar no próximo vídeo, porque eu sei que vai parar aqui, tá bom? Então, próximo vídeo.